Bom, no próximo dia 30 de outubro, os eleitores de Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha voltam às urnas para escolher seus prefeitos. O segundo turno das eleições e a análise do primeiro turno são assuntos da minha conversa agora com o advogado eleitoral Danilo Araújo de Carneiro. Doutor Danilo, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Adriana, boa noite aos telespectadores. Pois é. Muda alguma coisa do primeiro turno para o segundo turno na questão da campanha, questão da televisão? Tem alguma diferença, alguma mudança? Basicamente, o que era permitido na propaganda continua permitido, o que era proibido continua proibido. Só há um detalhe muito importante que está sendo negligenciado. É que agora, no segundo turno, um filiado a um partido que formalizou apoio a outro candidato não pode mais aparecer na propaganda do outro candidato. Isso é muito importante porque no primeiro turno isso aconteceu na Grande Vitória e isso não pode mais acontecer. A legislação deixou isso só para o segundo turno. Parece anacrônico, parece estranho, mas é isso. Se você tem um partido que formalizou acordo ao candidato X, um filiado desse partido não pode aparecer na propaganda de outro candidato. Isso é uma questão importante que certamente fará diferença na estrutura aqui, sobretudo da Grande Vitória. É uma mudança realmente importante. O tempo de TV permanece o mesmo agora no segundo turno? Os candidatos têm o mesmo tempo? Os candidatos têm o mesmo tempo. É uma forma até de equalizar o processo democrático, porque você tem, não interessa o tamanho da outra coligação ou o tamanho do partido dos candidatos, eles agora terão exatamente o mesmo tempo para ficar claro o sistema majoritário, para que não haja uma vantagem agora nesse segundo turno. Isso é fundamental. Nós tivemos uma eleição atípica. Vou repetir aqui as palavras do próprio governador Paulo Artung. Uma eleição fria, estranha, 45 dias só de campanha. O que o senhor acha desse tempo? É o suficiente para o eleitor tomar a decisão? Não é. De forma coerente? Não é. O governador tem toda a razão. Nós não só tivemos uma eleição atípica, não. Nós tivemos a eleição mais curta do mundo. Não há um outro lugar no mundo civilizado onde uma eleição dure 45 dias. E agora o segundo turno tem 28 dias, se você for analisar. Não é o tempo suficiente. A gente precisa acabar com essa ideia de que propaganda política é enfadonha, de que eleição é algo enfadonho, porque não é. Eleição define o futuro das pessoas, o futuro das cidades, o futuro do país. Então é preciso que a gente aprenda a arcar com o custo da democracia. Eleição tem um custo. Tem um custo de ver a cidade, às vezes, um pouco mais suja, tem um custo de ver uma propaganda que você não gosta, candidatos que dizem coisas, às vezes, estapafúrdias, mas esse é um custo e é módico se comparado ao custo da ditadura. Se tivéssemos aí a eleição nos moldes antigos, o senhor acredita em muitas mudanças no resultado? Acredito em mudanças significativas. Basta dizer a você que foi a primeira vez que os 4 municípios da Grande Vitória vão enfrentar um segundo turno. Então, isso é sintomático. Por exemplo, aqui no estado, dos 78 municípios, apenas 4 mulheres foram eleitas prefeitas. O senhor acredita que esse cenário também poderia ser um pouco diferente se tivesse um tempo maior? Essa é outra questão importante. O Brasil tem maioria de mulheres. Sim, nós somos a maioria. Maioria. E tem um número muito pequeno de mulheres na política. Isso precisa ser analisado. Houve normas de estímulo, exigindo os partidos que fixassem cota, exigindo que houvesse financiamento. E as mulheres e os jovens, de alguma forma, eles têm um certo distanciamento da política, o que é ruim para todos nós queremos o olhar feminino sobre todas as áreas. Agora, doutor, nós temos alguns casos específicos aqui no estado que isso mostra que o cenário da eleição não está totalmente composto. Nós temos casos de vereador que está preso e mesmo assim foi eleito, nós temos casos de prefeito que foi eleito, que a impugnação da candidatura ainda vai ser julgada. Quer dizer, o cenário não está fechado. Não está fechado. O TRE e o TSE já declararam que farão todo o possível para julgar o mais rápido possível, para que o eleitor não tenha essa insegurança. O eleitor pode ficar seguro de que nós temos um dos melhores TREs do Brasil e o TSE tem sido muito rápido também. Aqui no Espírito Santo, certamente essas questões serão decididas rápido. Agora, um outro fato curioso da eleição que a gente não poderia deixar de citar, nós tivemos candidatos que tiveram quase 4 mil votos, candidato a vereador com quase 4 mil votos, que não se elegeu, e candidato com 1.500 votos, muito menos, que foi eleito. O senhor concorda com a forma como a eleição ainda é feita aqui no país? Essa é outra coisa que só tem no Brasil. Sistema proporcional uninominal. Se a gente migrasse para um sistema distrital, um voto distrital, o eleitor teria que votar num vereador do seu distrito numa eleição majoritária. Quem tivesse mais votos seria eleito. Isso é muito mais simples para o eleitor entender. Mas o senhor acredita nessa mudança ao longo dos anos? Tivemos aí muitas mudanças agora, mas o senhor acredita em mais mudanças no futuro? Acredito. Está claro para todo mundo, inclusive para os agentes políticos, que esse modelo que está aí se esgotou. Isso está muito claro, é visível e os agentes políticos percebem isso, os discursos são nessa direção. Teremos uma reforma não eleitoral, mas uma reforma política. Nós tivemos agora, nesse primeiro turno, muitas prisões
por boca de urna. O senhor acredita que o problema vai se repetir no segundo turno ou o segundo turno deve ser uma eleição mais tranquila? Vai ser mais tranquila nesse sentido, porque a maior parte dessas prisões foram ligadas à campanha de vereador. Na campanha de prefeito, a situação é um pouco mais delicada, porque o risco também é maior. No mais, é desejar que as pessoas aproveitem aí esses dias até o dia 30 de outubro para conhecer bem o candidato, saber bem quem vai votar, né, doutor? Sim, curtam a festa da democracia. A democracia precisa ser festejada. Doutor Danilo, muito obrigado pela presença do senhor. Eu é que agradeço. Obrigada, boa noite.